o disléxico ter mais contato com esse universo das palavras, com esse universo dos livros. Eu digo que é basicamente um tripé para um bom êxito, bem viver com a dislexia. Suporte da escola, então boas adaptações, a família. E uma coisa que a gente percebe muito é que muitas vezes as mães ficam muito sobrecarregadas em termos de... são vários papéis que ela precisa gerenciar ao mesmo tempo. Ela quase vira professora de reforço. Exatamente. Né? Então, trabalha, é mãe, é esposa, pega da terapia, volta para casa, vai para o reforço, vai para o futebol, karatê, faz diversas atividades. Então, as mães realmente são heroínas nesse processo. E também o próprio disléxico, porque se o disléxico ele não se ver como alguém capaz, ele nem tenta. Exatamente. Ela tem que inspirar, né? Ela tem que inspirar, apostar, mesmo que muitas mães de disléxicos chorem no final do dia. Sim. De ver seu filho com dificuldade, sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de chacota. Uhum. Tem que ser super, super heroína mesmo. Exatamente. Mas o resultado vem. E esse foi meus treinos. Outros treinos também, o que mamãe passou aqui, ela pegava personagenzinhos também para que eu pudesse... Tem outro aí, outros? Tem. Aqui mais caligrafia. Mais caligrafia. O reforço positivo ali em cima. Exatamente, as estrelinhas, As estrelinhas. As estrelinhas, perfeito. O outro, Bru. O outro aqui... Isso era maravilhoso. Porque eu brinco que eu sou de uma época jurássica que tinha banca de jornal a cada esquina. E... minha mãe descia na banca de jornal e pegava revistinhas de personagens que eu gostava e bolava atividades. Tem um aqui que eu acho que eu não trouxe, que era minha mãe pegava o último gibi no finalzinho da Turma da Mônica que não tinha balão, ela recortava, colava num caderninho e falava, cria uma história. Olha só. E eu criava Porque você história. tinha uma ligação afetiva com os personagens. Isso facilita. E ela aproveitava esse tipo de link para bolar atividades pedagógicas em casa para mim. Uhum. Qual era o teu personagem principal? Eu gostava do Cebolinha porque eu não chegava a trocar R pelo L na fala, mas eu trocava muita coisa na hora de falar. Aí você entendia, tinha uma compaixão. Exatamente. Né? Tinha uma empatia com Cebolinha, eu também. Tinha muita empatia com Cebolinha. Agora, você falou uma coisa, né? O tripé é a escola, a família e o próprio disléxico. Vamos lá, para funcionar, esse triângulo, né? Sim. Essa figura tão perfeita. Me fala um pouquinho de cada papel de cada um e como a gente vê isso hoje. Perfeito. A escola mudou muito. A escola mudou muito. Tem autores, por exemplo, Fernando Capovilla, Alessandra Seabra, que eles fazem pesquisas em alfabetização. E eles trouxeram que bons métodos de alfabetização para disléxicos é o método fônico. Eu fui alfabetizado por um outro método, o método silábico, e eu senti na pele que foi um Deus nos acuda. Porque, por exemplo, tinha que ler paralelepípedo. Uhum. Chegava no meio da palavra, me confundia, porque para, lá, le, papé, pi. Parava no meio, já esquecia que eu estava no começo da palavra. E ficava truncado. No método fônico, sapato. Abre a boca. Sa. Pá. To. Fica algo mais fluido. Fica algo tão... E a coisa do disléxico para audição é mais fácil, né? Perfeito. Que conduza, né? Perfeito. Uhum. Perfeito. Aí, quando a gente vê esse fluir, que não precisa memorizar, e tanto é a nossa memória de trabalho, um chama memória de trabalho, outro memória de curto prazo, a nossa memória também é meio ruim. Vídeo, você, meu amigo disléxico, memorizar nome de rua e nome de pessoa é um pouco complicado. É a coisa mais desafiadora que tem. É complicado. Gravar a imagem, para mim, é muito fácil. Exatamente. Eu sou capaz. Se um dia eu encontrar com você em algum lugar, em aeroporto, que eu não lembrar seu nome, por favor, fale. Fale. Porque eu vou falar assim, você estava lá naquele dia, que não sei o que, foi super legal, papapá. Você vai ser fácil porque tem apelido. Exatamente. O Pipo tem som forte. Pipo, pipoca. Pipoca. Repórter, Pipinho, associa. E a gente associa por som. Exatamente.
E nesse aspecto visual também, do disléxico, a gente é meio ruim para memorizar nome de rua. Sim. Mas a gente é muito bom para ir do ponto A até o ponto B, porque você vai me entender, a gente memoriza o visual do trajeto. Exatamente. O nome da rua tal eu não sei, mas eu sei que tem uma academia, eu sei que tem um portão verde, eu sei que tem um prédio amarelo. Na esquina tem um posto. Tem um posto, então a gente se localiza de uma maneira visual. Exatamente. Se trouxer desta forma visual para o estudo, o disléxico consegue associar as informações de uma maneira muito mais eficiente. Consegue associar uma coisa muito melhor. Quando a gente joga um desenho, uma imagem, pra gente é muito mais fácil. Exatamente, exatamente. E na escola que eu estudei, que não é marketing não, mas vou falar aqui bem da escola. Eu estudei no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Minha mãe, professora universitária, dava aula no curso de administração. Quem olha tudo isso pensa, pô, sua mãe era pedagoga? Não era. Administração. Era curso de administração, gestão de pessoas, gestão de processos, empreendedorismo, marketing. Minha mãe dava aula disso tudo. E batendo o olho assim, bom, precisamos montar aqui um processo para que o Pipo saia do ponto A até o ponto B. E ela bolou da criatividade, do zelo, do carinho, do cuidado dela, todas essas atividades para mim. E nesse colégio, minha mãe já estava um pouco, vamos dizer assim, triste. Passou por 4 escolas já, chegou com todas a papelada dos laudos, dos 3 laudos que eu tenho, entregou, mostrou, falou assim, vocês dão conta? Quase falando, pelo amor de Deus, vocês dão conta? Damos, manda. Quiseram aprender, né? Aí, é tão bonito quando a gente quer aprender, né? Exatamente. E foi o lugar que eu mais me senti acolhido. Então, mais tempo de prova, auxílio ledor, que é alguém que lê as questões para você, auxílio transcritor, eu ditava a resposta e tinha um professor do lado. E tinha tudo um plano bem estruturado. Na primeira prova, faz prova oral. Aí depois, na prova 2... vamos evoluir um pouco. Tem uma pessoa que vai ler as perguntas para você, mas você vai escrever. Aí, não vamos considerar os erros de Exatamente. português. Aí sempre vai, dentro desse PEI, desse plano educacional individualizado, era muito bem estruturado para mim. E eu me senti num lugar... Isso existe. Pela primeira vez, né? Isso existe. E eu me senti pertencente, me senti acolhido, me senti... Nessa escola não sofri bullying. E falei, nossa, fez toda a diferença. Tanto é que fui tão bem tratado que eu fiquei na mesma instituição. Fiz minha primeira graduação em publicidade no Mackenzie, fiz meu mestrado no Mackenzie e não saí mais. Que legal, né? É tão bom, assim, como as coisas boas marcam a gente. E a gente não quer soltar. E a gente adere, né? Exatamente. Porque as coisas ruins marcar são muito simples, né? Porque o cérebro precisa se proteger para não repetir o erro. Mas as coisas boas também podem ter esse efeito de grudar. Exatamente. Então isso e marcar a gente positivamente pro resto da vida. Exatamente.